Efésios capítulo 4. Aleluia. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 15. Efésios 4, do versículo 10 até o versículo 15. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Em nome de Jesus. Vamos ler. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por um vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, irmãos? Amém. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Usa a minha vida para ministrar os teus filhos, assim como o Senhor ministrou a minha vida, de maneira tão intensa esses dias. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, essa é uma palavra que o Senhor tem me incomodado desde o mês de junho, quando nós começamos a orar pelos irmãos, começamos a orar pelo mês de aniversário da igreja, começamos a orar lembrando que nós estamos no nosso 8º ano juntos aqui. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou comigo: maturidade. Você vai ministrar sobre maturidade. Eu não queria. Muitas vezes eu digo isso só para vocês, né? Às vezes eu quero ministrar algumas coisas e o Espírito Santo não deixa a gente fazer o que a gente quer, né? Ele faz o que ele quer. E ele me pediu para ministrar sobre isso. Eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a importância do amadurecimento cristão, de nós amadurecermos na fé. A palavra de Deus diz que nós nascemos de novo. Uma criança, quando nasce, fica até pequenininha. Eu achei que não ia sair do colo de vocês hoje. A Catia. E aí, eu lembrei dela, vi pequenininha. Então, a criança nasce, mas ela não fica daquele tamanho. Quando nasce, que a gente recebe pequenininho, né? Ela não permanece ali. Ela vai crescer. E a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo quando começamos a conhecer a palavra. E assim como nós nascemos de novo, espiritualmente falando, nós vamos precisar crescer. E esse crescimento é um crescimento que o Senhor espera de nós, e foi isso que Ele me incomodou a falar um pouco com vocês hoje. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que a base inicial para o amadurecimento, ele está detalhado aqui nesses versículos do capítulo 4. Primeiro ele fala sobre a unidade da fé, que está aí no versículo 13. Nós precisamos viver na unidade da fé. Nós não vamos ser iguais, nós não vamos pensar igual, nós vamos ter muitas divergências, mas tem algo que para nós alcançarmos a maturidade nós vamos precisar buscar, que é ter uma unidade na fé com os irmãos, buscar uma comunhão, buscar conhecer os fundamentos da fé, estarmos unidos aqui para isso, para entender o que é a fé segundo a palavra, andar juntos, conhecer a visão da igreja. Ele está falando isso aí no versículo 13. E aí, outra coisa que eu considerei aí dentro desse texto como a base inicial para o nosso amadurecimento é conhecer a Jesus. Também está no versículo 13, quando ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus.
Então, é uma base inicial para o amadurecimento, assim como é um dos objetivos para o amadurecimento. O que é que a gente alcança quando a gente amadurece na fé? A gente tem que conhecer Jesus. Para nós crescermos, não ficarmos eternamente como bebezinhos na fé, nós vamos precisar buscar conhecer Jesus. É o que ele diz aqui no versículo 3, né? Conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que veio como homem, veio como carne, mas que é Deus. Outra coisa, no versículo 14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um vento para o outro, nem jogados de lá para cá como doutrina. Então ele está falando sobre uma constância. Ele está dizendo para nós, uma das bases para o nosso amadurecimento, que a gente não pode ficar de lá para cá, perdidos. Nós precisamos ter uma constância. O conhecimento de Jesus, irmãos, ele perpassa pela nosso discipulado pessoal. Você precisa, eu preciso me discipular, e você precisa se discipular. Conhecer a Jesus vai depender da sua sede, do seu desejo, da minha sede, do meu desejo de conhecer a Deus. Então nós temos que ter essa busca, esse desejo pessoal. E depois a gente tem que começar e jamais parar. Nós precisamos nos manter naquilo que acreditamos. Qualquer coisa que aconteça que tente nos tirar da fé, daquilo que Deus diz que a palavra diz que é, a gente tem que correr daquilo, para permanecermos naquilo que nós acreditamos que a palavra diz que é. Então precisamos dessa constância. Outra coisa está aí no versículo 11 e está no versículo 12 e 15. Ele fala que nós precisamos seguir a verdade em amor e crescer para tudo que Ele é a cabeça, que é Cristo. Nós pertencemos a um corpo. A cabeça do corpo é Jesus Cristo. Se Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, nós precisamos nos manter ligados a esse corpo. Não podemos aceitar nenhum tipo de orientação, pensamento, sentimento que nos diga que dá para a gente ficar sem essa comunhão aqui. Não podemos aceitar. Seja o motivo que for, esse motivo ele tem que perder força em nossa mente, porque nós precisamos estar ligados ao corpo. Nós queremos estar ligados a Deus, precisamos estar ligados às pessoas que são difíceis para nós. Que são essas pessoas que estão aqui. Nós amamos e são difíceis para nós. Por quê? Porque a gente é diferente, né? Nós somos diferentes. Às vezes é difícil lidar uns com os outros, mas nós vamos precisar estar agarradinhos, porque se cortar aqui e sair, o que é que acontece com o meu dedinho se cortar aqui e sair? Vai morrer. Hã? Vai acontecer o quê? Fale, Cal. Pode falar. Pode falar. Foi Cal, foi? Parabéns, Cal. O dedinho morre, né? Morre. Então a gente não pode ficar desligado desse corpo. Amém, irmãos? E ele traz aqui os principais, os primeiros objetivos que o apóstolo Paulo quis falar com essa igreja lá de Éfeso, que fala com a gente também hoje, que são alguns objetivos para o nosso crescimento. E eu enxergo nesses versículos, irmãos, 14 e 15, ele diz aqui na tradução que eu trouxe nessa Bíblia de hoje, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Deus quer que a gente amadureça porque Ele não quer que a gente seja eternamente criança. Ponto. Por que será? E a gente vai falar sobre isso hoje. Tá? Daquele que o Espírito Santo me incomodou. E ele diz, para que vocês não sejam levados de um lado para o outro no meio da doutrina. Irmãos, um dos objetivos é para nos proteger. Proteger a igreja. Nós precisamos ser protegidos. Nós somos como ovelhas. As ovelhas são inércias. Elas são meio débeis, assim. Elas são meio lerdas com relação ao cuidado com elas mesmas. E elas só conseguem ficar protegidas quando estão muito juntas. Quando está a multidão. Uma ovelha sozinha, ela vai cair, ela vai se machucar, ela vai se ferir. Ela pode ser devorada. Mas quando tem muitas juntas, estão protegidas. Então nós precisamos, Jesus nos comparou as ovelhas por um motivo. E eu pensando em criança, né? A criança, ela é instável, irmãos. A criança é instável. Ela, um dia te pede um presente, você dá um brinquedo para ela, ela brinca com aquele brinquedo como se fosse o maior prêmio da vida dela, né? Aí,
2 semanas, 3, parece que aquele brinquedo nem existe mais. Ele quer? Ele quer? Outra coisa. Aí dá outro. Enjoa, quer? Outro. Eu quero jogar futebol, depois não quero mais jogar futebol, eu quero karatê, não quero mais karatê, quero. Não é assim? Agora eu tô querendo nadar. Aí, não, a água tá me gelada, não quero mais nadar. Tô falando dele, não sabia. Aí a criança ela é instável. E a criança é instável, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre as crianças. E assim, irmãos, o Espírito Santo me incomodou em algumas coisas. Primeiro, nós que temos crianças debaixo da nossa autoridade, seja por um dia, por uma tarde, por um mês, por uma vida inteira, nós precisamos entender que as crianças elas precisam receber responsabilidades gradativas e nós precisamos entender como funciona a cabecinha delas. Eu decidi estudar sobre crianças porque eu cuido de crianças já tem 7 anos. Eu estou estudando porque eu preciso entendê-las, senão não tenho como lidar com elas. E realmente a cabecinha delas, elas têm algumas dificuldades que vão amadurecendo aos poucos. E nós, como pais, queremos que eles amadureçam. Sim ou não? Nós que temos crianças perto de nós, a gente não quer que elas sejam crianças eternamente. A gente está investindo nelas para que elas sejam adultos maduros. E Deus quer sim de nós também. Então hoje a palavra é para nós que temos crianças que convivem com a gente, que a gente precisa lidar com elas, mas para nós, como crianças espirituais em processo de crescimento e amadurecimento. Nós somos aos olhos de Deus como crianças. Deus olha para mim e para você, às vezes vê um bebê, às vezes uma criança de 2 anos, às vezes uma criança de 9, às vezes vê um pré-adolescente, 10, vê adolescente. Deus vê a gente assim. E por mais que o nosso filho cresça, às vezes a gente quer que ele volte a ser bebê, pequenininho, às vezes, né? E Deus às vezes quer nos colocar no corpo mais maduros que a gente pensa que seja. Então, eu quero que você se concentre muito nisso hoje. Então, um dos objetivos do crescimento é para nos proteger. Nós precisamos ser protegidos, irmãos. Então, a gente precisa da proteção de Deus. E uma das proteções dele é através do amadurecimento. Oi, meu amor. E aí, outra coisa com relação ao amadurecimento é para que a gente entenda que a gente não pode viver para nós mesmos. A gente precisa viver para o outro, servir ao outro. E a criança ela tem dificuldade de entender isso, de entender esse processo. Então, Deus quer que a gente amadureça para que a gente ajude uns aos outros. Você está ouvindo isso? Para nos proteger e para ajudarmos uns aos outros. Tem coisa que eu não consigo ser intensa, mas o Alan consegue. Ele tem coisas que Deus coloca só justamente no coração dele e que eu não tenho condição de me envolver, mas ele quer, ele sonha. Como cada um de vocês que está aqui. E nisso faz o corpo ficar forte. Nesse texto fala sobre os dons que Jesus dá. A gente vai falar de dons aqui daqui a pouco, um pouquinho. E antes de eu entrar na parte inicial do desenvolvimento mesmo da palavra, sobre esse amadurecimento, não sermos mais como crianças, eu queria só lembrar a vocês algo que eu achei muito interessante trazer para vocês. A criança, irmãos, judia, quando ela completava 7 anos, entre 6 e 8, na verdade, mas a maioria delas, quando elas faziam 7 anos, elas saíam, entre aspas, de debaixo da tutoria da mãe e das pessoas que ela tinha para ajudar a cuidar dos filhos em casa, e ela ia acompanhar os pais para entender o processo adulto da vida. Tem um guardanapo aí, Diácono José? Por favor. Então, quando ela chegava nessa fase, ele pega, mas ele não traz para mim. Ele é lindo. Ele pede a outra pessoa para trazer. Obrigada, filha. Então, a criança até 7 anos, irmãos, ela ficava com a mãe em casa. A mãe ensinava a ler e a escrever. A mãe ensinava a lei de Deus para essa criança. E quando ela fazia entre 7 e 8 anos, quando era menino, ele ia
com o pai, para compreender, entender o ofício que o pai tinha. Então ele passava a acompanhar o pai para entender a profissão do pai. Para a criança começar a entender o valor das coisas e das pessoas. Porque a mãe ensinava e ele precisava praticar quando chegava mais ou menos à cidade. Parecia que os judeus conheciam o cérebro humano. Porque quando a criança faz entre 5 e 7 anos, ela começa a ter algumas compreensões para amadurecer. Então a gente precisa pegar a criança desde pequenininha e começar a dar responsabilidades a essas crianças. Desde pequenas, depende da idade, algumas responsabilidades. E eles faziam isso, então eles começavam a exercer. A menina começava a acompanhar a mãe nas atividades que a mãe fazia. Então a criança ela tinha que compreender sobre funções dentro da família, funções no reino, a partir da cidade. Ela começava a trabalhar com o pai e com a mãe, né? E aí assim, antes de eu entrar no processo assim de o que é que a gente tem que ver na criança, fisicamente falando, a vida da criança e nossa vida espiritual, que a gente não pode manter, que a gente precisa mudar. Mas antes disso eu queria falar de duas coisas que eu acho assim muito importantes, que eu acho que a gente tem que manter da infância, que tem na palavra de Deus. Aqui na frente tem cadeira. E aí assim, a primeira coisa está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. 1 Coríntios 14, 20, você pode abrir sua Bíblia, o irmão está ajudando a gente aqui também. O irmão Tiago. Lá está escrito assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia. Sejam como crianças. Então, sejam como as crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Com respeito ao mal. Então ele está dizendo assim, ó. Tem algo da infância que nós precisamos manter. A gente precisa manter algo que é a falta de malícia que a criança tem. A inocência da criança. A humildade da criança. A espontaneidade da criança. Eu falei aqui com vocês assim. Se eu botar o dedinho, aí a criança ali, morre! E aí todo mundo me olha, não vou falar nada, não vou aumentar minha voz nada, né? Porque a criança é espontânea e nós não podemos perder isso. Da infância, Deus quer que a gente seja espontâneo, Deus quer que a gente seja a gente, porque senão ele fazia tudo igual. É verdade? Se ele quisesse que eu fosse igual a Toninho, me fazia igual a Toninho. Não me fez diferente. Coisa boa, eu desfruto dele e de mim. Nós precisamos manter essa essência da criança. Outra coisa está em Mateus 18, 3 e 4. Lá diz que, lá fala assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizeres como crianças, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. Então tem algo que nós não podemos perder: um coração perdoador, um coração humilde, um coração intenso, um coração alegre. Viver de maneira plena como a criança vive, gente. Por que a gente perde isso? A criança é intensa em tudo que ela faz. Sim ou não? Aí a gente desde sempre diz, né? Não se preocupe com o seu filho. Pode ficar com a criança aqui dentro. Ela vai chorar, ela vai falar alto, ela vai chamar atenção, a gente vai falar um pouquinho, algumas coisas aqui. É o natural dela. A gente vai ensinando. E tem que ter paciência nesse processo, porque ela não vai ficar parada como a gente fica. Vocês estão parados, mas estão agoniados, porque a gente fica agoniado, mas a gente se força a ficar. Porque a gente sabe que é necessário, mas a criança não entende. Isso é necessário, por que eu tenho que ficar parado? Então a gente vai amadurecendo. Então essas coisas que eu falei aqui das crianças, eu trouxe esses dois textos, a gente não pode abandonar. Trazer de volta a essência de nós mesmos, amém, irmãos? Agora eu quero falar com vocês sobre essa questão do que o Espírito Santo me incomodou. O que nós precisamos amadurecer? O que nós precisamos arrancar da nossa infância? Irmãos, tem uma característica da criança que
todos nós conhecemos. A criança, ela pensa e reage como se ela fosse o centro do mundo e das atenções. Sim ou não? Ela só se dedica a algo que ela sabe que vai receber alguma coisa em troca. Para ela. Sim ou não? Assim é a criança. A criança é desse jeito, irmãos. A cabecinha da criança, nosso cérebro, ele é dividido em direita, esquerda e superior e inferior. A parte emocional, a parte dela entender, o receber, está toda pronta quando nasce. Mas a questão de dividir as coisas, de entendimento, o cérebro não está formado. Ele vai se formar, sabe até com que idade? Completamente 25 anos. Quem que tem menos de 25 anos? Levanta. É o pastor, já foi. Quem, abaixa a mão, pastor Léo. Quem tem menos de 25 anos, levanta a mão bem alta aqui para mim. Seu cérebro ainda está em formação. Tem muito que Deus fazer aí no cérebro. Agora, como Jesus é maravilhoso, eu estou perto dos 50 e ele ainda pode fazer muitas coisas no meu cérebro. A ciência diz até 25, mas glória a Deus que meu Jesus faz milagres. Aí a gente se alegra. E aí o que acontece, irmãos? Vai lá em Filipenses 2, capítulo 2, verso 3 em diante. O adulto, ele consegue promover as outras pessoas. O adulto, quando nós estamos maduros na fé, a gente não pensa só na gente. A gente não se dedica somente quando a gente está à frente de algo. A gente não se dedica somente quando a gente vai ser visto. 2, Filipenses 2, verso 3 a 6. Então, quando nós chegamos à maturidade, a gente não vive só para os nossos próprios desejos e vontades e prazeres pessoais. Quando a gente começa a promover outras pessoas sem querer aparecer, isso demonstra que a gente está ficando maduro. É uma característica da maturidade. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Passa o próximo aí, por favor, irmão Tiago. Aí ele diz aqui: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se de forma de Deus não teve usurpação a ser igual a Deus. Teve alguém mais maduro do que Jesus? Não conheço, não. É o nosso exemplo maior, não é? Então, a gente, quando vai alcançando maturidade na fé e conhecendo Jesus, a gente consegue promover os outros. Promover o marido, promover a esposa, promover filhos, promove o irmão na igreja. Porque a gente está entrando na maturidade da fé. Isso é maturidade, a gente... Sou eu que mando, sou eu que digo, tem que ser do jeito que eu quero. Não, isso é infantilidade. Isso é sinal de que está no jardim da infância ainda. Porque a criança quer assim. A criança, quando quer correr de um jeito, ela só quer daquele jeito. E para a gente mudar, a gente perde as estribeiras às vezes. A gente perde a paciência. Não é? Mas é porque o cérebro tem dificuldade de fazer de outra maneira, porque ele se concentrou naquilo ali. Mas a gente não vai desistir. Outra coisa, por conta dessa centralidade, desse ego que ela tem, de pensar que é o centro do mundo, ela quer falar, ela quer ser ouvida o tempo todo, mas não quer ouvir ninguém. A gente está numa reunião, tem uma criança, gente, a gente começa a conversar com essa calma, mas a criança não para de falar. É assim? Aí quando a gente está num lugar, numa reunião, que a gente não deixa ninguém falar, só a gente fala, a gente está onde ainda? Na infância. Porque a gente tem uma necessidade a ser suprida. Nós precisamos entrar na maturidade, irmãos. E essa maturidade só vem com o conhecimento de Cristo. Só o Espírito Santo para fazer esse milagre em nossas vidas. Só Ele. Mas é possível. Não fique triste. Eu só comecei, viu? Eu só fiz começar. Deixa eu correr. Então, a criança ela não assume erro. Não fui eu, não. Não, eu fiz assim porque isso aqui. Então ele vai procurar
Esse é o pensamento e o comportamento de criança. E quando é que isso muda? Quando nós vamos alcançando a maturidade e entendemos que precisamos saber falar. Tem hora, lembra aquele texto lá em Eclesiastes? Tem tempo para tudo, né? Mas existe tempo de falar e tempo de falar. Para. E a gente tem tempo para dar conselho, tem tempo para receber conselho. Tem tempo para mostrar, não, você errou comigo, mas tem tempo de eu dizer, não, eu errei com você. E se a gente não é capaz de assumir o nosso erro, a gente não amadureceu nada. E muitas vezes a gente só olha para o erro do outro. Aquela pessoa errou comigo, mas será que eu também não errei? E eu quero te pedir uma coisa. Quando eu estou ministrando aqui, a mente da gente, a nossa mente vai em outras pessoas. É o natural humano. Eu quero te pedir uma coisa. Se concentre em você hoje. Não por ego ou por ser egoísta. Mas vamos nos concentrar em nós para a gente amadurecer? O que é que você tem feito que não é para fazer mais? E o que é que você não tem feito que tem que fazer? A gente precisa disso hoje. O Espírito Santo me incomodou, eu chorei na presença dele. Porque o Senhor só dá essas coisas para mim. Eu falar? Cada um com sua, é onde come graça. Vou falar sobre isso aqui já já. Eu reclamo, ele mesmo me dá a palavra e responde. Toma aqui a resposta. Eu falo, Senhor, tá. E sabe o pai disse, minha mãe não quer. Oi. A gente fica sem saber o que fazer, para onde ir, né? A criança, ela só defende alguém quando é alguém que ela ama demais. Quando é alguém que dá algo para ela. Quando é alguém que defende ela. Mas se não é, ela vai olhar todos os erros daquela outra pessoa. Porque essa outra pessoa me magoou, então eu vou enxergar os erros dela também. Então, isso é a falta de maturidade nossa. Porque quando nós estamos na maturidade de Cristo, nós perdoamos o outro e aceitamos que o outro tenha a oportunidade de se reconciliar com Deus e se reconciliar com a gente. Isso é maturidade cristã. E nós precisamos entrar nessa maturidade. Nós precisamos disso, irmãos. A gente tem um desejo de compartilhar. Nós precisamos de uma coisa, irmãos. Nós precisamos permitir as outras pessoas terem os seus dias difíceis. Assim como nós queremos que as pessoas entendam os nossos dias difíceis. Vai existir um dia mau para cada um de nós. Existem dias difíceis. E a gente quer ser compreendido, não é assim? E por que a gente não quer compreender o outro? Que tem as fraquezas dele, que tem as dificuldades dele e que passam por dias maus também. Isso é maturidade, irmãos. A gente entender. Ele tem fraqueza, eu também tenho a minha. Ele tem as dificuldades dele, eu também tenho a minha. Eu quero o perdão de Deus, eu tenho que dar o perdão para essa outra pessoa também. Entende? Isso é maturidade. Outra coisa da criança. A criança, ela ama os pais, mas ela não consegue demonstrar muitas vezes o amor dele com ações. O pai e a mãe, o que mais quer de um filho é a obediência. Quando o filho obedece, a gente se sente amado. É assim que a gente se sente amado. Quando o filho obedece, a gente dá uma orientação, porque a gente está dando orientação porque a gente quer o bem. Mas o filho tem dificuldade nisso, porque a mente dele está concentrada na parte emocional dele, dos sonhos e dos desejos dele. Então ele não entende o processo funcional nosso de entendimento das coisas. Ele vai ter dificuldade. E muitas vezes a gente age assim. Então a criança, ela ama, mas às vezes não sabe demonstrar amor. Nós, quando entramos na maturidade, a gente aprende a demonstrar que ama com ações. A gente tem que amar com ações, irmãos. Em 1 Coríntios 13, se você puder abrir, o irmão também vai colocar aqui, eu acredito. Versículo 13 até o 11, lá está escrito assim: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como um espelho, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13, de 11 a 13, então versículo 12.
Agora eu conheço em parte, mas eu vou conhecer também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas destes três, o maior deles é o amor. Irmãos, em 1 Coríntios diz a gente que enquanto a gente é menino, a gente fala igual ao menino. Diz assim, enquanto a gente é criança, a gente fala como uma criança, a gente se comporta como uma criança. Mas quando a gente cresce, a gente para de se comportar como uma criança. Não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem dificuldade de amadurecer por conta das nossas lacunas de infância. As nossas lacunas. Um pai ausente, um pai agressivo, uma mãe ausente, uma mãe que deu atenção demais a um, não deu a outro, tudo isso, tantas coisas que a gente passa. Então nós criamos a nossa maneira de nos defender. Cada um de nós quer uma maneira de defender a gente e as pessoas que a gente ama. Mas Deus nos ensina que a gente precisa clamar ao Espírito Santo e não só clamar, pedir a Ele força, sabedoria, entendimento para nos ajudar a agir como maduros, mesmo que a gente não sinta vontade. Nem sempre eu tenho vontade de fazer certas coisas que Deus me manda, mas aí eu lembro que eu tenho que obedecer, que Ele é meu Pai. Vocês entendem? Então a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente precisa crescer. Outra coisa que é uma característica da criança. A criança, ela não quer responsabilidade em família. A criança, ela vai para a escola e quando ela chega em casa, ela quer achar tudo dela pronto. Sim ou não? Ela quer comida do jeito que ela gosta, ela quer roupa dela lavada, cheirosa, passada. Ela quer achar o tênis limpo. Não quer? Ela quer os brinquedos dela no lugar. Cadê meu brinquedo, minha mãe? Onde você colocou, meu amor? Não sei. A senhora sabe. Né, mamãe? Aí, nós, quando somos crianças, a gente não quer ter responsabilidade. A gente nem sabe o que significa isso. A criança não quer colaborar. A criança, ela não compreende o sacrifício para se ter as coisas. Ela não tem como compreender isso. Então, é característica da criança ela usar, mas não manter. Ela sabe usar, não sabe usar? Diga se não sabe usar. Diga se a criança não sabe usar o garfo, a colher, comer. Mas ela sabe manter o garfo, a colher e o prato? Ela sabe a manutenção que é das coisas? Não, porque ela é criança. A gente está ensinando. Devagarzinho, não é? A gente vai ensinando devagar. Cada momento é um momento de aprender algumas coisas. Para que ela amadureça e ela chegue no ponto que ela saiba cuidar dela mesma. E muitas vezes, irmãos, nós agimos como criança nessa questão de não querer responsabilidade. Nós precisamos entender que precisamos ter responsabilidade. Existem funções dentro de uma família. Todos precisam exercer suas funções dentro do seu lar, dentro da sua casa e na igreja. Nós precisamos exercer as nossas funções que Deus nos deu. Tem coisa que Deus deu só a você e a você. E a gente precisa exercer. A criança não tem responsabilidade financeira, o adulto tem. A criança trabalha para poder voltar, ter dinheiro para pagar as coisas? Não. O adulto faz isso. Mas a gente precisa ensinar a criança o valor dessas coisas. Cada época, em cada idade, nós precisamos ensinar. E o Espírito Santo, o Papai do Céu, está querendo me ensinar e te ensinar hoje a ter responsabilidades como cristãos. Então, nós precisamos entender que temos que ter responsabilidade. O adulto, ele entende as diferentes funções que cada pessoa tem que ter e exerce colaboração mútua. Eu faço a minha função. Fala assim comigo. Eu tenho funções na minha família, no reino, na igreja local. Eu preciso exercer e deixar o outro exercer livremente. Porque não adianta só querer exercer e não deixar o outro exercer. Às vezes a gente impede os outros de exercer a função deles. E todos nós precisamos exercer.
Por exemplo, a criança é muito pequena. Eu posso colocar a Kelly para pegar uma panela quente de água? Posso? Mas ela pode descascar o ovo, que ela vai comer. Ela pode colocar os pratos na mesa. Não é exploração infantil, não. Ela precisa aprender o valor das coisas. Acha tudo pronto, nunca vai valorizar nada. Precisa entender. Chega da escola, bote sua roupa suja no lugar que tem que ficar. Então, nós temos que entender. Então, tem pessoas, irmãos, todos nós que estamos aqui, podemos exercer funções na igreja. Vão existir algumas que dá para você, outras que não. Mas tem função para mim e para você. Mas eu ainda sou um bebezinho, eu acabei de nascer. Eu acabei de nascer. Eu só faço mamar. Não ria. Não ria, riu. Eu só faço mamar porque eu acabei de nascer. Mas você não é mais bebê, não está só no leite materno. Já começou a engatinhar. Aí quando começa a engatinhar, que a gente dá um brinquedinho que a criança encaixa, terminou de brincar que está espalhado. Quando a gente vai catar para botar no lugar, a gente vai junto com a criança do lado. Sim ou não? Para que ele faz isso? Para ela entender que depois que termina de brincar, vai colocar. Ela faz logo no outro dia? Que nada! Demora anos. Jesus. Anos! Nossa, eu vou até voltar, porque senão eu vou esquecer o resto dele. Mas a gente pode desistir que essa criança aprenda? Não. Então, nós precisamos entender que nós temos funções, que temos dons, que temos habilidades que não podem ser enterradas. Aí já é outra pregação. Então, você tem profissão, você tem habilidade, você tem dons que Jesus quer te dar, e tem dons espirituais que o Senhor quer te dar, não podem ser enterrados, porque a igreja precisa de você. Nós também entendemos a nossa responsabilidade financeira, porque não somos mais crianças. A Bíblia fala o que é dízimo e o que é oferta. O que é dízimo? Minha obrigação diante de Deus. E a gente não faz por obrigação, a gente faz por amor a Deus. Aí é essa a diferença que a criança pequena ela não entende. Né? Hoje eu estava falando com ela, você não quer fazer isso por amor à mamãe, porque você ainda não entende. Mas você vai fazer por obrigação. Vai ter que fazer, vai lá e bota no lugar. E volta para o lugar. Um dia você vai fazer, sabe por quê? Eu demorei para entender isso. Hoje, quando eu vou ver minha mãe, que eu chego lá, que eu vejo ela fazendo uma ruma de coisa, eu falo com ela assim: senta ali no sofá e brincar com quem que eu faça tudo para a senhora. E aí eu faço por ela. Se ela precisa carregar uma planta, eu carrego para ela. Morreu uma ovelha lá, ela sumiu. Ela cuida de ovelhas. E aí eu vi ela sumir. Eu falei: minha mãe está arrastando a ovelha para enterrar. Saí correndo igual louca atrás dela. Ela vinha lá com a ovelha arrastando. Eu falei: minha mãe, a senhora já tem 70 cacetadas. Ou eu faço ou não faz, me dá, minha mãe. Vai me brincar com quem, que eu vou arrastar para cima. Se eu posso fazer por ela, eu tenho que fazer. Mas quando eu era menor, eu não tinha esse sentimento. Um dia eu cheguei em casa, nunca me... Tem coisas que eu lembro demais, da infância, da adolescência, eu lembro de muita coisa. Um dia eu cheguei em casa, eu estava no colégio, quando eu cheguei em casa, a gente tinha terminado de almoçar, eu era adolescente. Falei: mãe, tem alguma coisa para ajudar? Eu queria ajudar? Responde com muita coragem. Eu queria ajudar? Que nada que eu queria ajudar. Eu queria que ela dissesse: não, minha filha, pode brincar. Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ela olhou para mim e falou assim: minha filha, abra os olhos e olhe para a mesa para ver se tem alguma coisa para você me ajudar. Eu não preciso te dizer o que tem para você me ajudar, porque você não é mais criança. Nunca me esqueci. Eu fiquei com tanta vergonha, irmãos. Quando eu olhei para a mesa, estava lá todos os pratos, todo mundo levantou, estavam todos os pratos na mesa. E eu olhei para a mesa assim e fiz: meu Deus, que vergonha. Desse de diante, nunca mais eu perguntei a ela o que ela tinha para eu ajudar ela. Porque eu não era mais criança. A gente não faz só o que é gostoso, só o que agrada. A gente faz o que é necessário, importante. Amém, irmãos? E isso demonstra maturidade. Eu amadureci apanhando, né?
Que uma frase dessa eu fiquei morta de vergonha. Eu devia ter vergonha até de contar para vocês, né? Mas não tenho não. Não tenho problema com essas coisas não. É verdade? Nunca mais. Então a gente precisa amadurecer e entender que nós temos responsabilidades. Você ganha R$100, R$10 não é seu. Você entendeu isso? Está na Bíblia. Ah, só está no Antigo Testamento, aí não leu o Novo. Jesus disse que a gente, além de fazer caridade, ajudar as pessoas, tem que dizimar. Jesus disse e acabou e ponto final. E quando a gente ama, a gente não dá só o dízimo, a gente dá oferta. Porque a gente ama, porque a gente é grato. Entenderam? Pronto, não falo mais de dinheiro. Voltei. Aí eu falando sobre isso, né? A criança só aprende, muda o comportamento quando os pais ensinam de maneira bastante repetitiva as mesmas coisas 500 milhões de vezes. É assim que a gente cansa, né? Eu já te disse que isso não fica aqui, mas vai continuar botando naquele lugar errado durante uma vida. Mas um dia vai ter o estado do crescimento. Amém, irmãos? Então, a gente precisa continuar. Mas a Bíblia diz pra gente, Hebreus capítulo 5, abra lá, verso 11 ao 14. É interessante o que o escritor disse, Hebreus 5, 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Eu tenho até vergonha de ler para mim. Eu tive que ler para mim e para vocês. Mas é a Bíblia, é a verdade. Passa o próximo versículo aí, por favor. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de que alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Irmãos, eu me sinto envergonhada. Você não sente não? Porque eu fico. Ele escreveu para os hebreus assim: vocês já deviam estar ensinando. E estão precisando que ensine a vocês. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Quando nós já temos condições que Deus olha para nós, e Deus está vendo que a gente tem condições de ser mestres. O que é que você tem de bênção, de dom, de habilidade que você pode servir para o outro crescer? Ele diz assim: não, você não quer não, porque você quer ficar sentado igual a criança, só recebendo. A criança senta, mas eu já comi. Agora levante e vai lavar o prato. Eu já comi, estou satisfeito. Vou continuar sentado. Entende, irmãos? Isso é sinal de maturidade. A gente só quer ganhar, receber. Isso é sinal de infância. Nós precisamos sair da infância, sair da preguiça espiritual. Então ele diz aqui que a gente deveria buscar. Então eu preciso, você precisa buscar. A criança, irmãos, ela pensa ter resposta para tudo. Pensa já saber, né? Eu já sei, já tenho conhecimento. Você quer ensinar uma coisa para ela? Eu já sei. Não, eu já sei isso. Viu? Ou então você assim, viu? Como se já soubesse. Quando você dá as costas, faz tudo o contrário. E quando nós não aceitamos obedecer, ouvir um conselho, uma palavra dessa sendo ministrada que não é fácil, né? Como Jesus diz assim, os discípulos de Jesus, essa palavra está muito dura, está difícil de comer isso. Os discípulos estavam para ele: vocês também querem ir embora? Falou os discípulos assim mesmo: vocês também querem ir? Vários foram embora porque ouviram uma palavra difícil de ser ouvida. E não é fácil ouvir isso, eu admito. Mas a gente precisa, irmãos, porque nós precisamos amadurecer na fé. E eu vou mostrar para vocês as vantagens, já estou chegando lá. Então a criança, ela pensa que tem resposta para tudo. A gente fala, Deus chama para uma coisa, Deus fala uma coisa, Deus está falando aqui, aí você está, o infante, a criança está assim, mas... Aí está dando as desculpas, buscando as suas próprias soluções, para não fazer e não viver o que tem que viver. Aí, ao contrário da criança, o adulto, ele sabe que ele sempre tem algo para aprender, ele aceita que precisa mudar, que precisa melhorar, ele se concentra em receber algo, a palavra está sendo ministrada, o culto está sendo... Eu preciso mudar isso aqui. Eu não fico assim, essa palavra... Eu já conheço essa palavra, eu já mudei isso, eu não preciso, porque
eu já estou lá no céu. Não, eu preciso muito. E tenha certeza que se eu estou ministrando aqui, Deus me bateu várias vezes para depois estar aqui, estou recebendo de novo o ensinamento. Quem mais precisa sou eu mesmo. Então nós precisamos receber, ouvir, querer receber aquilo que Deus está querendo dar para a igreja. O apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar. Diz assim, ó, gente, o apóstolo Paulo tinha todos os dons. Ele dizia, eu não estou pronto. Eu preciso prosseguir para alcançar. O homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento para a gente fala de coisas que o Espírito Santo deu para ele. Ele diz, eu não estou pronto. Eu vou prosseguir, eu vou continuar buscando, querendo. A pessoa madura na fé, ela persevera na provação. Vem a primeira luta, a primeira situação de confronto para ela mesma. Quero mais não. Aí o papai fala, não é assim, desculpe, Senhor. Aí é sinal de maturidade. Porque nós somos como crianças e vamos querer agir como crianças. Mas se você ouve o conselho e muda a direção, parabéns. Você decidiu amadurecer. E é isso que nós precisamos decidir. Querer amadurecer. Assumir. Não, eu fui infantil nessa decisão. Eu preciso voltar. A melhor coisa é essa. Sabe o que Deus espera de nós? Que a gente se olhe no espelho. Ih, o negócio tá bom não. Preciso melhorar aqui. Ele quer isso de nós. Isso agrada ao Pai. Eles perseveram na tribulação, na provação. Na hora da dor, na hora da angústia. Tiago, capítulo 2, fala sobre isso. Se você quiser, você lê depois. E aquele que é maduro, ele guarda tudo que ele ouve para praticar na hora certa. Porque, irmãos, não é à toa Deus ministrou para a gente um dia sobre perdão. Que palavra boa. Palavra boa? Vai praticar, sabe que horas? Na hora que alguém pisar no seu dedo. Com bastante força. Na hora que alguém machucar o seu ego, a sua visão de você mesmo, que você já está pronto, que você está bom. Eu já consegui, eu já. Aí, estou péssima. Entendeu? Então a gente está recebendo a palavra, o alimento para a gente mastigar. Tem comida aqui para fazer digestão, gente, dá um trabalho miserável. Você fica o dia todo arrotando aquele negócio. Sim ou não? Tem comida que você come que nem parece que comeu, você tá. Mas tem outras que você come que você passa, parece que o dia inteiro assim, parece que a comida tá aqui, né? Tá com embaixada. Isso, irmã Cátia. Fica um negócio assim pesado na barriga, a barriga incha, né? E agora eu vou ter que tomar um chá, vou ter que tomar um boldo, vou ter que não sei o quê, para ver se esse alimento desce. Então quando você chega em casa, você faz qualquer uma dessas coisas para ver se a comida desce. E absorve, porque o negócio não é fácil. Não é fácil não. Ser crente não é fácil não, caminho estreito, viu, irmãos? Mas vale a pena, porque só de sentir a presença desse papai glorioso, e dizendo, você consegue, vai lá, venha meu filho. Não, minha mãe, eu não acerto lavar essa calcinha. Você vai conseguir, tá frio meu dedo, é assim mesmo, na primeira lavada rala o dedo, depois na segunda consegue. Vou jogar na máquina, vai jogar na máquina coisa nenhuma, vai lavar na mão. Para aprender a lavar, que máquina não lava calcinha, que é só, sei lá como é que você chama esse troço. Fica azedo, tem que lavar na mão. Mãe? Vamos lavar, esfrega. Meus dedos, quero saber dos seus dedos, quero saber da calcinha limpa. Né? Então a gente precisa ensinar e insistir. E quando a gente vai meditando e a gente vai amadurecendo, irmãos, a gente começa a discernir o que é certo do errado. A criança discerne o que é bom e o que é ruim para ela? Não. A criança não consegue discernir, gente. A criança anda olhando para trás. Você já viu isso? A criança está andando. Ai, mãe, não sei o que. Sai se arrebentando toda. Sim ou não? A criança não tem discernimento de nada. Mas quando a gente vai amadurecendo, você está rindo de mim, né, César?
Quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a ter discernimento, a gente entende. Então, acontece algo, a gente não dá logo ré, a gente para. Não, peraí, a palavra diz isso. O Espírito Santo vai lembrando da palavra que já foi ministrada pra gente, que a gente já estudou em casa, nosso discipulado pessoal. E aí a gente, não, eu tenho que tomar essa decisão, porque essa decisão é madura, é a decisão que o Espírito Santo quer pra mim, eu preciso crescer na fé, eu preciso viver isso aqui, o Espírito Santo quer isso aqui pra mim. A criança, irmãos, ela não tem consciência de que um dia ela vai ser responsável, sozinha por ela mesma e por outras vidas. Ela não tem essa consciência. Mas um dia vai ser, não vai? E a gente tem que preparar. A gente tem que preparar os meninos para serem bons líderes das casas. Homens que protejam suas esposas, que protejam as mulheres. Precisamos preparar as meninas para aceitar ser lideradas e aceitar ser amadas. Elas vão aprender com a gente, porque a gente tem, nós somos diferentes, nós somos o sal da terra. Nós precisamos fazer diferença, nós precisamos salgar. Ela não tem essa consciência. E quando o pai sai com o menino para o trabalho, todo dia ele vai ensinando, a profissão é essa. Os pais naquela época, ele está escrito lá em Salmo 127, era como flechas na aljava. Por que eles tinham muitos filhos? Porque o que o pai criava, os filhos iam dar continuidade. Eles iam ser sustentados e sustentar a própria família que já existia e a que viria. E o pai ia ensinando a maneira de trabalhar, essa daqui, ó, é dessa forma que faz. Aí erra, no outro dia leva de novo, faz de novo, errou de novo, não tem problema, filha, amanhã você faz de novo, até aí você aprender e você ter condições de fazer só. E o pai está ensinando a ele que um dia o menino vai cuidar da família dele e a menina também, cada um com a sua função. Ali a criança vai crescendo, a criança começa a entender que ela vai ser responsável por ela mesma e por outras pessoas. O adulto, ele não abre mão de cuidar de si mesmo, da sua família, dos irmãos da fé e da parentela. Você ouviu a ordem? Primeiro, mulher, primeiro vem seu esposo. Homem, primeiro vem sua esposa. Depois os filhos. Depois, aí virou parentela. É meio doloroso de ouvir isso, mas é verdade. É a verdade. Vira parente. Porque a gente sai de casa e nós precisamos criar nossos filhos com esse entendimento. Cuidar dali da nossa casa. Continuar cuidando, apoiando a nossa parentela, os nossos pais. Precisamos entender isso. O adulto, ele compreende que quando ele serve aos outros, ele gera maturidade e ele demonstra maturidade. Provérbios 27:17 diz que ferro com ferro se afia. Como é que Deus vai tratar a mim, quem eu sou? Convivendo com vocês. Sim ou não? Convivendo com meu marido, ele convivendo comigo, coitado. Meu Deus. Ele tem que aguentar, mas tem que aguentar até chegar na glória. Ou vocês. Então a gente tem que aguentar. E tem que amar mesmo. Agora, amar não é só sentir, não é só o carinho, é decisão. Porque você vai ler 1 Coríntios sobre o que é amar. Amar é você decidir, você ter ações. São escolhas. A última coisa sobre criança, quando eu finalizar. A criança, se você deixar, ela só vai comer o que é gostoso ao paladar. Sim ou não? Se eu deixar minha filha livre, ela chegar em casa amanhã da escola, eu vou dizer assim: hoje você come só o que você quer. Vocês acham que ela vai comer o quê? Chocolate, bala, pirulito, né? Sim ou não? A criança, se ela puder, ela só come essas coisas. A criança não tem o entendimento, o discernimento que tudo que ela bota para dentro vai causar algo no corpo, nas emoções e na mente. Ela não tem esse discernimento, mas eu e você deveríamos ter. Deveria, né? A gente deveria ter. Não, irmãos? Nós tínhamos que ter esse entendimento. E agora eu vou falar de algo sério para você. Nós precisamos equilibrar prazer com a necessidade. O que é importante do que é prazeroso.
Vai ter momentos que a gente vai chegar aqui que a palavra você vai dar glória do começo ao fim. Vai sair super leve e vai ter dias como hoje. Que a igreja está em silêncio, que é difícil de ouvir, que a gente fica até zangado às vezes, mas que vai ter que engolir. Vai ter que mastigar. Tá entendendo? A criança diz, eu não quero feijão. Precisa comer feijão. Você vai dar para o seu filho comer só o que ele quer? Dá só o que ele quer. E por que a gente quer receber só o que a gente quer? Quer se alimentar só do que a gente quer? E aí o Senhor, Ele nos traz um alerta. Nós precisamos renovar a nossa mente, precisamos conhecer a palavra e entender que nós precisamos buscar a palavra, o que está na palavra, mesmo que não seja doce ao nosso paladar. Porque nós temos consciência do que ela vai gerar depois. Nós temos consciência de que vai nos manter vivos. Porque se eu comer só chocolate todos os dias, eu vou ficar doente. O que, mamãe? Pode falar, eu quero ouvir. Se eu todos os dias comer uma dose de chocolate acima do que eu preciso, porque o chocolate faz bem se comer amargo. Mas se eu pego uma barra e como numa sentada uma barra hoje, amanhã uma barra de novo, depois de amanhã. Aí a mulher faz um pudim. Quando ela vai buscar, ela não acha que o marido comeu numa sentada o pudim todo. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Controla aí essa situação. Deixa um pedaço pelo menos para a mulher provar. Né? E traz para mim também um pedacinho que eu gosto. Oxi, lembrei de mim. Então, a gente tem que saber equilibrar. É gostoso. Gente, se eu pudesse, eu só comia doce o dia todo. Eu amo comer doce. Mas eu sei que me faz mal. Não passo. Eu quero viver, eu quero ter saúde. Então nós precisamos dessas coisas, irmãos. Tenha cuidado, viu, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão aqui. Se vocês estão aqui é porque vocês amam a palavra. Porque tem para todo gosto. Vocês estão aqui porque vocês sabem a importância de serem confrontados com a palavra. Por que essa palavra vem para vocês? Porque vocês têm condição de ouvi-la. Porque se você estivesse em alguns outros lugares, eis que eu digo que você merece ser honrado. Só vai ouvir isso. E aí eu poderia dizer 10 profecias aqui, que não são profecias, mas que eu sei que seria bom para vocês, de acordo com o que eu conheço. Não, só com a face de cada um já dá para falar alguma coisa. Ai meu Deus, Deus falou comigo. Como Deus falou comigo? Deus falou com você hoje, comigo muito. Porque a profecia é a palavra sendo ministrada, meu irmão, minha irmã. E isso é a verdadeira profecia, amém? E nós precisamos dela para amadurecermos. Irmão, 2 Pedro 3,8 diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer é um mandamento. Como eu disse, a gente não vai poder ficar bebendo a vida toda. Crescer é um mandamento. Uma coisa que eu quero te informar, antes da última coisa que eu tenho para te dizer, eu ainda tenho mais uma. Crescimento gerador. Minha filha tem a dor, chamada dor do crescimento. Ela sente os ossos crescerem, ela sente dor. Arthur sentia também. Ai, sente. Dói. Alguns vão sentir mais, outros menos. Alguns sentem mais o processo de crescimento. Dói mais para uns. E eu vou te dizer por que dói mais para uns do que para outros. Um dia eu me lancei na presença de Deus falando assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Ou o Senhor trata comigo rápido, ou eu vou desistir. E eu aprendi a pedir isso ao Senhor. Eu queria que o Senhor se revelasse a mim rápido. Porque as coisas que eu passei na vida, eu criei dentro de mim uma maneira horrível de me defender, que foi o orgulho, a soberba e a agressividade. Então eu pedi a Deus que eu não queria mais aquilo. E eu falei com Ele: trate comigo rápido. Eu quero que o Senhor me quebre rápido. Porque eu quero desfrutar rápido do que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser isso mais. Então, todas as vezes que eu sou confrontada em algo, eu vou para casa chorando e dizendo: Senhor, me ajude, eu quero praticar rápido. Eu não quero que o Senhor fique comigo 1 ano, 2 anos, 10 anos me ensinando a mesma coisa. Eu não quero. Eu quero praticar rápido. Então, eu vou praticar sem vontade, eu vou praticar com raiva. Mas eu vou. Porque depois vira hábito.
Entendeu, irmãos? A gente faz sem vontade. Se você pudesse, fala a verdade para mim. Se você pudesse ficar em casa o mês todo de salário vindo, você não ficava, não? Fala a verdade. Se você pudesse ter... Eu vou sair da frente da câmera, para eles não me ouvirem. Se você pudesse ficar de férias 4 meses do ano, tu não ficava, não? Se tu pudesse receber a licença-prêmio todo ano, tu não queria, não? Mas você levanta cedo e vai. Ainda vai sorrindo, né? Aguenta aquela reca de menino gritando. Todo dia. E eu sorriso na rosto. Eu aguento. Tem que ir. Tem ou não tem? Acho que... Aí fala assim com o marido: marido, pega aí a bomba. Enche aí, pega a bombinha. Igual a gente na bicicleta, né? Enche na bicicleta, aí vai com a bicicleta, não vai? Tem que buscar energia em algum lugar. Tem que ir. Se pudesse, a gente não ia, irmãos. A gente recebia o salário e ficava em casa. A gente tem que ir. É a maturidade, sabia? Não tem jeito. A gente vai crescer. Ou Jesus volta antes para levar a gente, ou não tem jeito. A gente vai ter que enfrentar a maturidade. E a maturidade vem coisas difíceis. Então, para alguns vai doer muito, para outros vai doer pouco. Mas eu vou te ensinar. Sabe como é que é assim, ó? Eu estou na luta para arrancar um dente de uma criança. Se arrancar agora, você vai sentir a dor? Rápido e foi embora, não foi? Mas se ficar todo dia naquela enrolação, ai, doeu. Aí vai sentir dor um mês inteiro para tirar aquele negócio. Ai, não quero mais. Tá, balança aí de novo. Ai, um mês sentindo dor. Você pode sentir dor em 2 segundos, gente. Entendeu? A dor do crescimento da maturidade pode ser rápida. Qual é a dor rápida? Sentiu a dor, não quer fazer, vou fazer. Porque a dor que eu estou sentindo, a raiva, a ira e tudo de ruim, vai sair aí agora. A minha insegurança vai sair aí agora. Porque a gente decidiu rápido. Aí a gente vai desfrutar rápido também. E para finalizar, Gálatas 4. Vai lá, eu vou ler esse texto junto com você para a gente finalizar. Para nós cearmos juntos. Tem vezes que eu ministro em meia hora, tem vezes que é assim, demora. Bora lá, Gálatas 4. Terminando. Gálatas 4. Não tem aqui. Versículo 1. Vou seguir aqui, porque eu não vou ler até agora. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Presta atenção nisso. A pessoa está em casa, ela é herdeira, a criança é herdeira. O pai tem várias propriedades. Ela é criança. As propriedades são da criança, é do pai, da mãe, da criança. Amém ou não amém? Mas, volta lá. Não. Embora seja dono de tudo, ele não difere de um escravo, porque ele vai desfrutar, igual um escravo está desfrutando, entre aspas, ali, das coisas. Mas não é dele ainda. Passa o versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Versículo 3. Assim também nós, aí ele fez uma comparação disso aí com a gente, tá? No reino, presta atenção. Quando éramos menores, nós, infantis na fé, presta atenção nisso, quando somos crianças na fé, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Continua aí, meu irmão. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, versículo 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Você foi adotado, não é mais escravo, é filho. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, que clama, Abba Pai. Versículo 7. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Você é herdeiro. Mas se a gente se comportar como criança, a gente vai conseguir herdar as bênçãos de Deus? A herança só vem com a maior idade. A herança a gente só recebe quando a gente é maior de idade ou quando o pai falece. Jesus já morreu, a herança já é nossa. Então, peraí. Se Jesus já morreu e a herança já é nossa, mas se a
gente se comporta como criança, a gente não recebe herança. Então, muitas vezes, nós não estamos desfrutando das coisas de Deus, do que Deus tem pra gente, de bênçãos do Senhor, dessa terra, espirituais, emocionais, familiares, porque nós ainda estamos nos comportando como criança. Não é criança, está precisando de um consolo diferente. Pode levantar e cuidar. Pode levantar, minha irmã. A criança precisa de um consolo agora, ou recebe um consolo, ou vai gritar até receber. Porque existe um momento de nós consolarmos, existe um momento de corrigirmos. Esse não é o momento de correção. Deus sabe como faz, o que faz e por que faz. Esse é o momento de corrigir. Cala a boca, fica aqui. É o momento de corrigir? Não. Eu acho que é o momento de consolar. Por isso, quando a gente está aqui, às vezes, que você vai dizer, deixa a criança. Porque tem momento que a criança realmente está precisando daquilo ali. Mas tem momentos que a gente precisa dar um freio. Sim ou não? Então, nós precisamos entender e compreender isso. Nós não vamos herdar as bênçãos de Deus, o que tem de herança para nós, se nós continuarmos nos comportando como criança. E Deus tem muito para nós. Você pode ficar de pé? Eu vou ficar descalço.